Muita gente me pergunta, mas Thiago, como é que a gente sabe se o bloco é realmente resistente e se atende ao que a gente precisa para a nossa construção? Então nesse vídeo eu vou te explicar como a gente faz para executar o ensaio de resistência e definir qual é a resistência que o nosso bloco tem e se ele é indicado para a execução das nossas paredes. Então aqui a gente tem o nosso bloco de concreto celular e como é que eu faço para determinar a resistência que esse bloco tem. A melhor forma, mais eficiente e mais simples é aplicando uma carga sobre o bloco para a gente ver qual o peso máximo que ele suporta. E assim a gente consegue definir a resistência que esse bloco terá. Como os nossos blocos têm a finalidade apenas de vedação, então a resistência que ele precisa ter é acima de 1,2 MPa. Atenção! Paredes de vedação. Se a sua parede é estrutural, então os blocos precisam ter uma resistência acima de 4 MPa para serem considerados blocos estruturais. A norma para blocos de concreto celular define 4 classes de tipos de blocos de acordo com a resistência e a densidade do bloco. Então, a partir de 1,2 MPa de resistência, o bloco se encaixa na categoria C12 e já é indicado para alvenarias de vedação. Então o teste basicamente é você aplicar uma carga, um grande peso sobre o bloco e ver qual o peso máximo que ele suporta. Por exemplo, se eu aplico 20 kg aqui em cima do meu bloco e ele não tem deformação, então ele suporta essa carga. Se eu aplico 100 kg e ele não tem deformação, quer dizer que ele suporta essa carga. Agora se eu aplico 1000 kg em cima desse bloco e ele deforma, ou ele racha, ou ele tem alguma variação, então ele não suporta essa carga. Então o ensaio consiste basicamente em você aplicar um peso muito grande sobre o bloco e ir aumentando gradativamente até o limite dele. Quando o bloco deforma ou rompe, essa é a resistência máxima que esse bloco terá. E na prática, como funciona esse teste? Eu posso pegar um pedaço de bloco, como esse aqui que eu cortei, ele tem apenas 30 centímetros de comprimento, e eu posso colocá-lo numa prensa ou em algum outro equipamento similar para prensar esse bloco até o limite de deformação dele. Enquanto ele estiver estabilizado com o peso que eu estou colocando, quer dizer que ele suporta aquela carga. A partir do momento que eu coloco uma carga que ele começa a deformar, ou racha, ou quebra, quer dizer que eu cheguei no limite dele e dali para baixo é a resistência máxima que ele terá. O grande problema de eu executar esse ensaio num bloco desse tamanho é que a gente não consegue com facilidade uma prensa com essa dimensão para poder romper um bloco desse inteiro. Então, diante desse problema, uma possível solução bem mais simples é a gente fazer corpos de prova cilíndricos, como são esses aqui, porque assim a gente consegue com muito mais facilidade uma prensa hidráulica para fazer esse teste e definir a resistência dessa massa. E aí você me diz, mas Thiago, o corpo de prova com certeza vai aguentar muito menos peso do que um bloco desse tamanho. E eu te digo que você está certo. É por isso que a resistência do bloco é dada em MPa, que significa quilograma por centímetro quadrado. Isso significa que eu vou aplicar um peso sobre essa área em centímetros quadrados e todo o peso que essa área suportar no limite, sem deformação, eu vou dividir pela área que eu estou aplicando o peso. Significa que se eu aplicar 1000 kg sobre essa área aqui e ele suportar, eu vou dividir os 1000 kg sobre essa área em centímetros quadrados e eu vou achar a quantidade de quilos que cada centímetro quadrado dessa área suporta. E esse é o valor em MPa que a minha massa de concreto celular tem. Então, independente de você executar o ensaio numa superfície menor ou numa superfície maior, o resultado será o mesmo, porque todo o peso que a superfície suporta vai ser dividido pela área que está recebendo essa carga e a resistência vai ser dada em MPa, que corresponde a essa resistência que também é calculada utilizando o corpo de prova. Esses corpos de provas aqui são antigos, são de testes que eu já realizei, a maioria deles já está rompido e eles são apenas para exemplificar como funciona o molde que a gente faz para fazer o rompimento do ensaio. Então era isso que eu tinha para te mostrar nesse vídeo. Espero que agora você tenha entendido como a gente faz para descobrir se o nosso bloco tem a resistência adequada. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um legal e assim você me ajuda muito com a divulgação do meu trabalho. E se ainda não está inscrito no canal, é bom se inscrever logo, hein? Ou você vai acabar perdendo os próximos vídeos que eu vou postar. Me chamo Thiago Melo, te vejo no próximo vídeo.